Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça. Você pode participar do programa pelo WhatsApp 61 99975 8140. 8 horas e 36 minutos. Revista Justiça. Debate. Vamos falar agora sobre uma obra que foi lançada no STJ. Ela discute as novidades do tratamento legal da improbidade administrativa. Trata-se do livro Lei de Improbidade Administrativa, Comentários e Análise Comparativa. Uma obra que apresenta uma análise integral da norma com foco nas alterações promovidas pela Lei 14.230 de 2021. Também sob objetos de reflexão, a perspectiva constitucional do tema e o processo legislativo da nova lei. O livro ele é estruturado em 18 capítulos e conta com artigos de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, além de juízes, procuradores, consultores do Congresso Nacional, auditores, advogados, além de professores de renomadas universidades do país. A coordenação do livro foi realizada pelos autores Fábio Scopel Vanin, Hilton Norberto Robel Filho e Wesley Rocha, resultando então em um livro que proporciona uma visão ampla sobre o tema e apta a atender às necessidades de diferentes públicos, contribuindo assim com o direito público. Está aqui em nosso estúdio para debater esse livro a subprocuradora-geral da República, membro do Ministério Público Federal, Luísa Frischheisen. Doutora Luísa, bem-vinda, bom dia. Bom dia, ouvintes. Também está conosco a professora, advogada, criminalista, especialista no atendimento às mulheres, também doutora em Direito pela Universidade de Brasília. Doutora Carolina Costa, por telefone, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos e todas, bom dia aos meus colegas aqui, bom dia. Vamos então, daqui a pouco o doutor Antônio Rodrigo Machado vai estar chegando aqui na Rádio Justiça para participar desse debate. E eu começo com a senhora, doutora Luísa. Vamos fazer uma introdução para o nosso ouvinte, que é um público amplo até, né? Temos muitos operadores do direito nos acompanhando, mas também para aquele que não conhece, não sabe de nada. Lei de improbidade, só escuto a Rádio Justiça falando que um prefeito foi condenado por improbidade administrativa. A senhora pode fazer uma introdução sobre o tema? Obrigada. Bom, então vamos voltar na Constituição Federal, né? Em 1988, quando a nossa Constituição foi promulgada, há um artigo que mencionava que os administradores públicos tinham que seguir princípios da administração pública. Entre esses princípios estão a manutenção da moralidade, da impessoalidade, do respeito à legalidade dos atos administrativos, entre outros. E esse mesmo artigo dizia que teria que haver uma ação uma legislação que punisse eventuais atos de improbidade, que seria a violação desses princípios, a apropriação de recursos públicos ou desvio de recursos públicos. Essa lei ela veio em 1992 e era a lei que vigia, né, que é conhecida pela sigla de LAI, Lei da Ação de Improbidade. Ela vigia até 2021, quando ela é tão alterada por essa nova lei, que é a 14.230 de 2021, que modifica bastante a antiga lei de improbidade. É importante dizer que a lei de improbidade ela tem a intenção de fazer a responsabilização das pessoas, dos agentes públicos. E por que isso é importante? Porque quando não é o agente, a pessoa propriamente dito, do administrador, do agente político, do agente público, se pode responsabilizar os entes, a União, o Estado, municípios e suas autarquias e suas fundações. E, portanto, a lei de improbidade ela inova no sentido de uma punição que não tem caráter penal, ela é sancionatório, ela está dentro do direito disciplinar sancionatório, porque o administrador ele pode vir a sofrer um processo disciplinar também, se ele tem um vínculo permanente com a administração, por exemplo, ou equiparado. E, por outro lado, permite não essa responsabilização genérica da União, mas essa responsabilização direta. Bom, em 2021 a lei foi modificada, foi bastante modificada, trouxe alguns elementos novos, inclusive o acordo de não persecução civil e o rito do acordo de não persecução civil, que permite uma negociação dentro das condições previstas na lei para o ressarcimento de eventual dano por parte do administrador, que assim não sofrerá
uma eventual condenação. É importante porque condenações nas ações de improbidade geram inelegibilidades, né? Então, essa questão também está ligada profundamente aí com a questão da inelegibilidade. Doutora Carolina Costa, ajude-nos também a entender melhor a lei de improbidade dentro da sua visão do direito penal. Durante a escrita do livro, né, eu acho que é importante dizer que o livro se trata de uma coletânea com muitos artigos sobre diversas questões, diversas partes da Lei 14.230, como a doutora Luísa muito bem explicou. A Lei 14.230 é, por nós, considerada quase como uma nova lei de improbidade. Em que sentido? No sentido de que ela não revoga expressamente a 8.429, mas ela alterou tanto a lei anterior que nós temos considerado que ela acabou trazendo um novo sistema mais ampliado de discussão dos atos de improbidade e também alterando algumas questões que eram importantes e que já eram de grande discussão pelos tribunais em relação a alguns pontos de característica dos atos de improbidade administrativa. Em matéria penal, até no artigo que eu escrevo no livro, eu dou destaque para a definição de dolo na improbidade administrativa. A definição de dolo na improbidade administrativa, a gente não tinha essa definição na lei anterior e agora na 14.230 nós a temos e ela é muito inspirada nas disposições penais. Então, na linha do que a doutora Luísa estava explicando, nós percebemos uma grande articulação do chamado direito sancionador, direito administrativo sancionador, que também se inspira bastante no direito penal. Então, o artigo agora que define a noção de dolo é muito parecido com as nossas noções penais. Agora, o curioso é que nós não temos uma disposição legal expressa no Código Penal, por exemplo, sobre o que é dolo. Mas agora a temos na lei de improbidade. Então, o que eu discuto no texto é exatamente essa troca. Como é que agora nós vamos também pegar, trazer a interpretação da lei de improbidade para as discussões penais. Então, cada vez mais, essa noção sobre um direito sancionador que articula direito administrativo, direito penal, as possibilidades de acordo de não persecução civil e acordo de não persecução penal, o quanto elas estão imbricadas atualmente. Pois é, temos esse ponto trazido pela doutora Carolina, doutora Luísa, sobre o dolo, né? A intenção de... Ficou algo agora mais restrito, antes era muito vago, o que aconteceu? Nós temos algumas questões. Na lei anterior, na lei de ação de improbidade anterior, os artigos, e nessa também, os artigos que tratam ali, vamos dizer assim, do que seriam atos de improbidade, são os artigos 9, 10 e 11, que são a apropriação de recursos públicos, o desvio de recursos públicos, e o artigo 11 na antiga lei tratava da violação de princípios, e havia muita crítica que esse artigo 11 era muito aberto, ou seja, já se construía uma tese, várias teses, melhor dizendo, através da jurisprudência, porque, na verdade, nós tínhamos quase 30 anos de jurisprudência da lei, né? Especialmente com recursos e acordos do Superior Tribunal de Justiça, né? Que é o tribunal que tem a atribuição aí de unificar a interpretação da lei federal, seja dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais. E o Supremo atuando ali de alguma forma residual nessa matéria, mas o grande intérprete dessa matéria, sem dúvida alguma, é o Superior Tribunal de Justiça. E o artigo 11 era considerado aberto porque ele falava em violações de princípios. Então, o artigo 11 novo, ele faz um rol fechado, absolutamente fechado, de situações que podem constituir improbidade se praticados com dolo, mas se ele teve essa vantagem, ele teve uma desvantagem. Por quê? Porque ao trazer essa tipificação fechada, e aí usando também uma questão
de Direito Penal, que é o tipo, ele trouxe situações fechadas, ele excluiu a possibilidade de ações que, por exemplo, nós tínhamos de improbidade por assédio sexual em universidades públicas, em empresas públicas, e essas ações elas eram movidas por violação de princípio e que não necessariamente a gente consegue fazer no tipo penal, que é fechado, importunação sexual ou outros tipos penais de violação à liberdade sexual. Então, nós ficamos sem um instrumento nessa questão do assédio sexual, que é um tema muito importante na defesa dos direitos das mulheres e das pessoas em geral, porque não acontece só com mulheres. E isso acaba podendo voltar àquela forma antiga de responsabilização que é contra o ente público, né? Na ação civil pública de obrigação de fazer, não fazer ou de dar. Então, uma responsabilidade individual passa a ser, eventualmente, mais genérica no ente público. E também perdemos outra ação que acabou sendo extinta, foi de responsabilidade de agentes públicos, no caso da falta de oxigênio no estado do Amazonas, que nós tínhamos na época da Covid, né, em casos de Covid, que foi em janeiro de 22, em janeiro de 21, que foi a grande crise da Covid no estado do Amazonas, e essas ações acabaram sendo extintas. Há uma discussão ainda, mas o artigo 11 acabou afetando isso. Então, nós temos aí algumas questões que precisam ainda ser resolvidas. Como responsabilizar, não mais na ação de improbidade, mas talvez voltando a uma responsabilização pré-ação de improbidade, pré-92, com ações diretas contra os entes públicos. Doutora Carolina Ferreira, assédio sexual, assédio moral também dentro da Lei de Improbidade Administrativa, o que a senhora pode comentar? É muito importante o que a doutora Luísa menciona, porque nós temos justamente essa tentativa de imbricação das fontes, né, das perspectivas, e aí talvez alguns assuntos sejam realmente mais tarefa do direito penal, outros assuntos sejam mais tarefa do direito civil e do direito administrativo, e essa perspectiva de possibilidade de responsabilização estruturada do assédio é muito importante. Nós temos percebido que a Controladoria Geral da União tem realizado alguns estudos e trazido alguns documentos que dão diretrizes, por exemplo, para as universidades públicas atuarem em relação ao assédio. Nós percebemos a necessidade de uso, né, do processo administrativo disciplinar ou do relatório da comissão de sindicância para fins de processamento de ações de improbidade e de ações penais. Então, eu acho que a Lei 14.230 trouxe justamente a possibilidade de fortalecimento e de correção, realmente, como a doutora Luísa mencionou, especialmente em relação ao artigo 11, né? O artigo 11 tinha uma redação bastante problemática. Como é que nós vamos trabalhar todas essas possibilidades de responsabilização de forma coerente, de forma objetiva e concatenada, evitando disparidades na responsabilização. Então, muitas vezes uma conduta é considerada lesiva ao erário, é lesiva à própria administração pública em matéria administrativa, mas falta um elemento normativo do tipo em matéria penal para um determinado crime contra a administração pública. Em tese, quando nós temos um sistema administrativo que é fortalecido, um sistema administrativo que possui sanções que são relevantes, eu sempre falo sobre isso nas minhas aulas, né? Quando a gente tem outros campos do direito que são mais fortalecidos ou trazem respostas adequadas de forma diferente em relação ao direito penal, muitas vezes a gente não precisa da resposta penal. A resposta penal, ela é a última possível. Então, na medida em que nós podemos pensar numa resposta administrativa que seja mais fortalecida, que tenha
obediência ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, que tenha bases, que traga subsídios para outras atuações no campo do processo civil e também no campo do processo penal, mais a gente está fortalecendo o Estado e as próprias instituições. Me parece que a nova lei de improbidade vem numa dinâmica de atualização de todo um sistema que foi criado depois da Constituição de 88, sobretudo nos anos 90, mas que agora traz justamente esses novos desafios. Como é que nós estruturamos sistemas de responsabilidade que sejam mais fortalecidos do que o sistema penal? Eu acho que esse é um grande ponto. Está conosco também agora o doutor Antônio Rodrigo Machado, advogado, mestre e doutorando em Direito. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Estar aqui mais uma vez é uma honra incrível e para falar de um livro que realmente marca o mundo acadêmico brasileiro é uma satisfação ainda maior. Ouvir aqui essas grandes autoras que compõem o quadro, que é um quadro muito relevante, viu, Sérgio? Sim. Nós temos aí do ministro Gilmar Mendes a diversos outros ministros do STJ, procuradores, representantes do Ministério Público, representantes das procuradorias públicas, né, da advocacia pública e grandes profissionais acadêmicos aqui que compõem essa lista de autores, de coautores do livro Improbidade Administrativa, que trata da Lei 14.133, que reformou a Lei de Improbidade. E eu diria que o grande diferencial dessa obra, Sérgio, é o método que foi escolhido para a escrita dos artigos. A gente tem uma divisão em que a análise da nova legislação, e já muito bem tratado até agora aqui diversos temas interessantes, ela é feita artigo por artigo. Então, nós temos um livro que, para o profissional da área jurídica, que ele precisa ter alguma resposta, alguma reflexão, fazer alguma reflexão sobre um ponto específico de um processo ou até mesmo de uma pesquisa acadêmica, esse leitor ele vai ter uma obra muito fácil de ser manuseada e com grandes temas relevantes tratados em todo o livro. O senhor que estava já acompanhando a rádio, né, no caminho aqui para a Rádio Justiça, o que podemos tratar então? Já falamos aqui da questão do dolo, falamos um pouco também sobre a questão da própria improbidade em si, as mudanças do livro. Qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial, Sérgio, é tratar, principalmente para os nossos ouvintes que não são apenas profissionais da área jurídica, é importante a gente deixar uma coisa clara, que o combate à corrupção no nosso país, ele é feito por diversas leis diferentes. Veja você, Sérgio, que se um servidor público ele pratica um ilícito, vamos lá, o servidor está sendo acusado de receber uma propina. Esse servidor ele pode perder o cargo dele através de diversos processos. Um processo que é mais conhecido, que é muito conhecido, é o processo administrativo disciplinar. O servidor vai lá e vai ser investigado e vai ser julgado. Ao final, ele pode perder o seu cargo público. Ele pode até, nesse processo administrativo disciplinar, Sérgio, se ele já foi aposentado, ele pode perder a sua aposentadoria. Isso no processo administrativo disciplinar. Paralelamente a isso, se esse servidor ele recebeu ou está sendo acusado de receber uma propina, ele também vai responder uma ação penal por crime de corrupção, crime contra a administração pública. E na ação penal, além da pena de prisão, ele também pode perder o seu cargo público. Ou seja, já temos aí duas formas diferentes da perda do cargo público por parte do servidor ímprobo. E a terceira modalidade é a ação de improbidade. Essa ação de improbidade, ele perde o cargo, ele pode também ter a suspensão dos direitos políticos, ele pode ter uma multa, ele diretamente ou através de uma pessoa jurídica, ele pode ficar impedido de licitar, de receber benefícios do Estado brasileiro. Então, nós temos aí esse sistema de combate à improbidade administrativa com processo administrativo disciplinar, com processo penal, com a ação de improbidade. A ação de improbidade é mais um degrau no combate à corrupção. Como já bem dito aqui pelas professoras, ela chega em 1992, mas ao longo desses anos ela acabou sendo utilizada para o combate à corrupção em todos os municípios brasileiros, todos os estados, no Distrito Federal, no âmbito da União. E ela, com essa reforma, ela tenta adequar para dirigir as suas forças diretamente ao servidor corrupto, e não aquele agente público que errou, que praticou um ato equivocado. Esse servidor ele poderá ser punido, mas com outras legislações diferentes. A lei de improbidade administrativa ela é basicamente para combater a corrupção e não o erro
do administrador público. E outra questão importante, doutora Luísa, como fica a questão, quem é o culpado? É o servidor, a pessoa ou é o ente público? Então, a lei de improbidade, como eu mencionei aqui para os nossos ouvintes na minha primeira fala, a Constituição de 1988, quando ela fala da responsabilização da lei pelo ato de improbidade, ela visa, a Constituição queria a responsabilidade do agente e não necessariamente do ente público. E essa foi a grande inovação da lei de improbidade em 92, porque os estudiosos do tema sempre recordam que havia uma legislação de 1951 e essa legislação ela era a que fazia a responsabilidade do ato ímprobo, mas que não tinha a capacidade e era pouquíssimo usada, enquanto que a lei de improbidade veio a ser muito usada, não só pelos membros do Ministério Público em todo o Brasil, Ministério Público Federal e Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, mas pelos próprios órgãos públicos, porque essa é uma questão importante. A legitimidade para a propositura da ação de improbidade não é só do Ministério Público. Inclusive, a Lei 14.230, ela vinha com a responsabilidade exclusiva. E esse foi um dos itens que foi considerado inconstitucional logo de cara, porque haveria uma questão dos outros entes, dos próprios entes públicos fazerem, através de seus procuradores e seus advogados, fazerem a responsabilização dos agentes políticos que cometem ato de improbidade. Agora, por que havia também essa preocupação do Ministério Público? Para que a própria lei de improbidade não fosse usada de uma administração para outra contra um ato, como um ato de persecução. Aí a lei também, por isso que ela fecha tanto alguns tipos e fala em dolo no artigo 11. Agora, eu queria trazer também um outro tema que eu acho bem importante na lei de improbidade, que é a possibilidade do acordo de não persecução civil, né, dentro de uma lógica de conciliação e mediação e transação que vem sendo adotado no direito brasileiro há bastante tempo. E se a gente for fazer uma linha do tempo, a gente começa lá em 1995 com a lei dos juizados criminais, que cria a questão da transação e a suspensão condicional do processo na parte penal. E aí a gente pula para 2020 com a Lei 13.964, que é conhecida como pacote anticrime, que modifica várias questões no Código Penal, processo penal, execução penal, lei de colaboração nas organizações criminosas, e no meio cria o acordo de não persecução penal, que é uma coisa que é utilizado por todos os ministérios públicos. Eu pessoalmente sou uma entusiasta desse instituto. E trazia lá um dispositivo do acordo de não persecução civil, embora fosse uma colaboração premiada? Não é uma colaboração premiada. Colaboração premiada é outra coisa. Mas também está nessa lei? Exatamente. E aí, só que ele acabou tendo o rito vetado, né, na 13.964, e o rito volta na 14.230. E é bem importante nessa... E por que é importante? Exatamente nesse diálogo com a parte penal. Porque um crime, por exemplo, que permite o acordo de não persecução penal é o peculato. E o peculato, que é um crime contra a administração, né, que é você se apropriar e desviar, uma das modalidades, ou destinar a outra. E cabe tanto o acordo de não persecução penal, porque a pena a mínima é até 4 anos, e a não persecução civil também. Então, você faz um acordo geral nos dois. Sim. Então, essa comunicação entre o crime e o civil, que a doutora Carolina mencionou, ela está presente exatamente nos acordos. E uma disposição, o ANPC, que é o Acordo de Não Persecução Civil, a lei diz que pode retroagir para fatos anteriores à lei. Já no não persecução penal, não há um dispositivo específico e há toda uma discussão. Eu, por exemplo, defendo desde sempre a retroatividade, e o Supremo ainda não fechou questão totalmente sobre a retroatividade do ANPP. É uma questão que está em plenário, houve pedido de vista e era bem importante resolver, porque senão depois não vai ter nem caso para aplicar, né? Porque já se vão 4 anos que a lei entrou em vigor da 13.964 do ANPP. Mas, felizmente, a 14.230 é explícita quanto à retroatividade da possibilidade do acordo. Está certo. Vamos fazer um intervalo agora no nosso debate sobre a lei de probidade administrativa e já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça.
Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça e continuando o nosso debate 9 e 3. Revista Justiça. Debate. Estamos falando sobre a Lei de Improbidade Administrativa e estamos falando de um livro que foi lançado recentemente no STJ. Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 14.230 de 2021, comentários e análise comparativa. Estou aqui em nossos estúdios com os nossos convidados, Dr. Antônio Rodrigo Machado, ele que é advogado, mestre e doutorando em Direito e professor, e também está conosco a Subprocuradora-Geral da República, membro do Ministério Público Federal, Luísa Friedrichsen, que está conosco aqui também. E por telefone, estou contando com a participação hoje da professora, advogada, criminalista, especialista no atendimento a mulheres e doutora em Direito pela Universidade de Brasília, doutora Carolina Costa. Doutora Carolina, vamos dar continuidade a esse debate? Vamos falar então sobre a importância da Lei de Improbidade Administrativa e as novidades que ela traz dentro do seu quesito legal. O que podemos falar? Temos aqui como sugestão a prescrição intercorrente. Explica para o nosso ouvinte o que é essa prescrição intercorrente. Pois é, Sérgio, eu acho que esse é um ponto muito importante da nova lei, que está ainda em discussão pelo Supremo Tribunal Federal, a respeito justamente da prescrição dos atos de improbidade administrativa. No nosso livro, nós temos um artigo super interessante do professor Atalá Correia, que fala justamente sobre o tema da prescrição intercorrente. E aí, nesse sentido, ele destaca a mudança de atuação em relação à prescrição, indicando que agora nós temos justamente as definições legais mais diretas no artigo 23 da Lei 8429, né, que foi alterada, e que indica um prazo de prescrição de 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Além disso, a nova redação do artigo 23 discute a duração, né, a conclusão do inquérito civil para apuração de ato de improbidade administrativa no prazo de 365 dias, a possibilidade, né, a obrigatoriedade, no caso, da ação ser proposta no prazo de 30 dias, e aí vem a discussão sobre a interrupção da prescrição no parágrafo 4º do artigo 23, que diz que o prazo de prescrição se interrompe pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa, pela publicação da sentença condenatória, pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça, pela publicação de decisão ou acórdão do STJ, que confirma o acórdão condenatório ou que reforma o acórdão de improcedência, pela publicação de decisão ou acórdão do STF, também que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Então, eu acho que a gente tem uma grande discussão sobre isso, né? O professor Atalá aqui no texto dele vai indicando algumas questões, né? Ele diz que, por exemplo, a ação não prescreve, a pretensão prescreve. E aí essa diferença, né, entre ação e pretensão, o que é a pretensão na ação de improbidade, é algo que é muito importante, né? Além disso, nós já temos uma definição, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, e desde 2018, de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, né? Então, a nova lei precisa também ser interpretada na linha do que nós estávamos falando. Então, volto para a discussão sobre o dolo, né? É muito importante a gente pensar no que significa, qual é a natureza do ato de improbidade e justificar, fundamentar a existência ou não do dolo, porque isso implica em uma série de discussões no campo da ação de improbidade. Uma outra coisa que o professor Atalá discute no seu texto é a definição, na verdade, né? Nós temos uma discussão sobre o enriquecimento sem causa, né? Que é algo que muitas vezes
se discute na ação de improbidade, mas nós não temos... É importante fazer essa distinção entre o que é enriquecimento sem causa, lá no artigo 206 do Código Civil, e o que é ato de improbidade. Então, nesse sentido, de novo, o grande ponto da lei é uma definição mais objetiva dos atos de improbidade, uma definição legal expressa sobre o dolo, para impedir qualquer tipo de interpretação que seja excessiva à própria dimensão da lei. A proteção ao interesse público é absolutamente fundamental, é um mandamento constitucional, mas ela possui estruturas próprias, né? Tanto na dimensão administrativa, quanto na dimensão civil e na dimensão penal. Me parece que a nova lei de improbidade, né, como nós chamamos, ela não revogou expressamente a 8429, mas ela é quase como um novo sistema. A nova lei de improbidade nos ajuda a dar mais objetividade a essa atuação do Estado. Doutor Antônio Rodrigo Machado, vejo aqui que o senhor escreveu junto com a doutora Marida de Paula Silveira, representação à autoridade administrativa e procedimento administrativo, comentários aos artigos 14 e 15. Como o senhor já antecipou, o livro trata artigo por artigo, mas conta para a gente, faça um resumo, como foi também este artigo aqui, cuidando dos artigos 14 e 15. A lei ela vai trazer a questão da representação por ato de improbidade administrativa, na verdade é a denúncia, né? Falando de maneira mais simples, como o cidadão que está diante de uma irregularidade, ele encontrou no Diário Oficial a publicação de uma licitação e ele tem informações ali na cidade dele de que aquela licitação ela é dirigida, ela é direcionada para atender um interesse que não seja um interesse público. E como o cidadão ele pode levar essa informação aos órgãos de controle. Vale dizer, Sérgio, que todo ato de improbidade, nós temos 3 grandes espécies de ato de improbidade na lei. A primeira delas é o enriquecimento ilícito, quando alguém se apropria de algum valor do Estado ou em decorrência do exercício da sua função para si ou para outra pessoa. É basicamente você tirar alguma vantagem ilícita daquilo que é público. A segunda modalidade de improbidade administrativa é o chamado dano ao erário. É quando alguém, de maneira intencional, causa um prejuízo ao Estado. A terceira modalidade é a ofensa aos princípios da administração pública, que a professora Luísa até já explicou aqui no início do nosso programa. Quando nós temos informações sobre qualquer irregularidade desse tipo, o cidadão ele pode fazer isso através de um e-mail para o Ministério Público, pode mandar isso para o Tribunal de Contas competente, pode mandar até para um órgão interno daquela administração pública que tem essa responsabilidade de fazer o controle da própria gestão, né, do próprio funcionamento daquela máquina pública. Então, o artigo ele vai falar sobre essa representação ao Ministério Público, só que nós vamos ter uma ampliação disso para dizer que qualquer cidadão pode levar essa informação para qualquer órgão de controle e também uma situação que é bem inusitada, que é a obrigatoriedade da identificação. Claro que o cidadão, quando vai fazer uma denúncia por ato de improbidade, ele sempre vai ter aquele receio de sofrer algum tipo de perseguição. Então nós temos aí a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aceitando também a denúncia anônima como uma das formas de investigação de atos de corrupção. Só que essa denúncia anônima, ela não vai servir como prova para a condenação de um agente público. Ela vai servir exclusivamente para dar início a uma sindicância, para dar início a um inquérito, e essas informações serão investigadas, podem vir a fundamentar uma ação penal, uma ação de improbidade, até mesmo um processo disciplinar. E nós trabalhamos um pouco dentro do nosso artigo aí de maneira mais acadêmica, mais científica, sobre a questão da flexibilização ao aceitar a denúncia anônima, da legitimidade dessa informação. Veja você, vamos supor que um marido ciumento, ele passe a investigar, a perseguir a sua esposa e ele faça uma interceptação telefônica ilegal. E aí ele não descobre que a esposa o esteja traindo, mas ele tem acesso a informações de que no trabalho dela ela vem praticando atos de corrupção. Ao aceitar a denúncia anônima desse abusador, né, desse criminoso, a administração pública também flexibiliza a aceitação de provas ilícitas. Então é um debate acadêmico
que eu faço sobre a denúncia anônima, sobre o direito de petição, direito de representação, e eu acho que isso pode nos ajudar a refletir sobre a formação do conjunto probatório dentro de um processo estatal punitivo. Doutora Luísa, o artigo da senhora, nova lei de improbidade administrativa, observações quanto aos artigos 7º e 8º-A da representação e comunicação ao Ministério Público e da responsabilidade de sucessores e herdeiros. Conta um pouco para a gente. Então, esse artigo, o meu artigo está relacionado a questões da lei de improbidade, porque justamente como a lei de improbidade é uma lei de responsabilização individual de agentes públicos e, eventualmente, esses agentes públicos são condenados ao ressarcimento do Tesouro Municipal, Estadual ou da União, com os bens que foram adquiridos em razão do cometimento de atos de improbidade, se discute a questão da sucessão. Ou seja, como que, se você tem bens ilícitos que vieram de origem ilícita, essa questão vai passar para os sucessores no sentido da responsabilidade quanto aos bens. É por isso que em ações de improbidade é muito comum o sequestro de bens, né? Para você, o arresto dos bens, o sequestro ou o arresto em função do futuro ressarcimento do dano. E isso também é uma discussão. Quanto você pode arrestar para o ressarcimento do dano? Por quê? Porque as ações de improbidade são ações que normalmente têm um transcorrer bastante longo e você fica com os bens presos, vamos dizer assim, por ato judicial. E se aquela pessoa que está sendo processada falece, evidente mas já há uma condenação, então é uma discussão de como se faz essa execução, né, da condenação. Mesma coisa de empresas, porque você pode ter também empresas que foram condenadas, empresas laranjas que participaram de processos relacionados ao desvio de bens e que pode haver um processo sucessório dentro das empresas justamente para que as empresas, o patrimônio das empresas não seja atingido ali numa forma de ressarcimento. Então, são questões que normalmente nem se farão sozinho na parte da improbidade, porque, como foi dito aqui, é importante dizer, nós temos 3 esferas, né? Costuma-se dizer que nós temos 3 esferas da responsabilidade. A esfera disciplinar, que é aquele processo disciplinar que o servidor vai responder internamente. Nós temos a esfera penal e a esfera da improbidade. E também a responsabilidade dos tribunais de contas, né? Também de aprovar ou não aprovar as contas dos administradores, que também entram nessa questão. Então, é por isso que a gente fala muito em compartilhamento de provas, ou seja, é muito comum na ação penal se pedir a prova do processo disciplinar, na ação de improbidade se compartilhar a prova com a ação penal, através de autorizações judiciais cabíveis, porque normalmente, algumas vezes são membros do Ministério Público diferentes, ou o ente público é diferente, e mesmo quando é o mesmo ente, o mesmo membro do Ministério Público, podem ser juízes diferentes. E o inquérito civil, ele é feito pelo Ministério Público. Então, pode haver compartilhamento de provas entre as 3 esferas sancionatórias, vamos dizer assim, apuratórias e que poderão ser sancionatórias. Deixa eu me despedir da doutora Carolina Costa, só para o nosso ouvinte entender. Ela está acompanhando o filho ao médico e está lá com ele, aguardando atendimento, e topou aceitar participar por telefone. Doutora Carolina, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e obrigado mesmo pelo esforço de sempre estar enriquecendo os debates aqui da Rádio Justiça. Eu é que agradeço, Sérgio. Muito obrigada. Bom dia a todas as ouvintes, todos os ouvintes. Especialmente bom dia aos meus companheiros, doutora Luísa e doutor Antônio Rodrigo. É um prazer estar com vocês novamente. Melhoras para o filho. Muito obrigada. Um abraço. 9h17, vamos voltar aqui, doutor Antônio Rodrigo Machado. E a pergunta que vem, e na prática, doutor Antônio Rodrigo Machado, como está a vida do advogado do direito administrativo atuar junto com a lei de improbidade administrativa para defender, por exemplo, um cliente? Olha, Sérgio, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque falar sobre advocacia no dia a dia é sempre tratar de questões bem difíceis. Primeiro porque quando nós temos uma ação de improbidade, ela vem com uma carga de rotulação muito forte por parte do sistema judicial.
Nós temos agentes públicos que muitas vezes eles praticam ilícitos e sequer são identificados, e temos agentes públicos que buscam atender um determinado interesse público e, por divergência de interpretação, acabam sendo acusados de ato de corrupção. Então nós temos injustiça para todo lado, seja naqueles que fazem coisas erradas e não são pegos, seja para aqueles que não fazem coisas erradas e são assim rotulados. Mas o sistema judicial, ele é muito... o sistema de combate à improbidade administrativa no Brasil, ele é bem complexo. Veja, nós falamos aqui sobre a lei de improbidade, a ação penal, o processo administrativo disciplinar. A professora Luísa traz aqui também a responsabilidade dos tribunais de contas. Mas veja que nós temos muitas outras leis. A nova lei de licitações e contratos, por exemplo, ela traz diversas infrações e diversas sanções bastante duras. Afora isso, nós temos também a lei anticorrupção. Então, eu costumo fazer uma brincadeirinha que eu acho que é interessante dizer, olha, um servidor público do Distrito Federal, um caso hipotético, tá? Ele também é sócio minoritário de uma empresa e ele vai participar de um processo licitatório lá no município de Formosa. E ele é acusado de oferecer uma propina a uma comissão de licitação lá do município de Formosa. Peguemos esse caso fictício. Quais são os processos que podem acontecer a partir disso daí? Se o membro da comissão de licitação for acusado de ter recebido propina, ele vai sofrer um processo administrativo disciplinar lá em Formosa, tá? Para o ouvinte não se perder. Então, primeiro processo, um PAD lá em Formosa. Uma ação penal contra o sócio minoritário da empresa e o servidor de lá por crime de corrupção, crime licitatório. 3, uma ação de improbidade. 4, uma ação de uma tomada de contas, uma ação de investigação por parte do Tribunal de Contas, que tem a competência para analisar aquele município. Um processo administrativo de responsabilização contra a empresa que participou do processo licitatório. A empresa pode receber uma multa, pode ter uma condenação publicada, essa empresa praticou ato de corrupção. E, com base na lei anticorrupção, essa empresa também poderá ser até dissolvida, se ficar comprovado que ela foi criada exclusivamente para a prática de ilícitos. Essa empresa ainda vai ser punida no âmbito da lei de licitações e contratos e poderá ficar proibida de participar de licitação em qualquer município, em qualquer estado, no Distrito Federal e na União. Ela entra no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, ela entra, digamos assim, num rol de persona não grata, persona jurídica no caso, não grata, e diversos processos com diversas decisões diferentes. Ou seja, para aqueles que acham que falta legislação para combater a corrupção no Brasil, desculpa, mas você está muito enganado. Agora, o que é que falta? Nós temos pouca estrutura especializada para combater esse tipo de crime. Então, se a gente vai para o âmbito da Polícia Civil, a gente vai ter uma carência de pessoal especializado para fazer essa análise. O Ministério Público brasileiro é super assoberbado. Então, nós temos pouca estrutura. Agora, em termos de lei, o Brasil ele tem dezenas de legislações diferentes aí para combater o ilícito relacionado à corrupção em nosso país. Doutora Luísa, e para a senhora, a lei de improbidade administrativa na prática, como está dentro do Ministério Público Federal, dentro também da Procuradoria-Geral da República? Olha, a primeira coisa que a gente tem, que é importante que a gente diga, que para a lei de improbidade, não existe prerrogativa de foro, né? Então, é bem importante isso, porque, embora o ato de improbidade tenha suas características específicas e também, em algumas situações, vá haver ação penal correspondente, pode haver aí distinções de foro. O que é distinção? O que é foro? Foro é onde uma pessoa responde a determinado processo. Então, a Constituição, ela prevê algumas chamadas prerrogativas de foro para algumas autoridades. Por exemplo, os governadores de Estado, membros do Tribunal de Contas e membros dos tribunais judiciais e membros do Ministério Público da União que atuam junto aos tribunais superiores, respondem junto ao Superior Tribunal de Justiça quanto a ações penais, todas. Já a questão de improbidade vai ficar sempre no que nós chamamos em primeiro grau. Então, a gente tem aí essas diferenciações. A gente realmente tem uma legislação, mas como tudo no nosso sistema de justiça, o exercício não é para produção de legislação, o exercício é para a eficiência da aplicação da legislação. E eficiência significa processo em tempo razoável, tanto para a defesa quanto para o Ministério Público ou para
o ente público que está promovendo a ação. E esse não é um problema só do processo público, vamos dizer assim, ele é um problema também do processo privado, porque muitas vezes você pode ter uma ação no direito privado e que você tem todo um processo de conhecimento, a ação principal, e depois para executar aquilo são outros tantos anos, talvez, em prazo às vezes até maior do que o do próprio processo de conhecimento. Então, que eu acho que hoje a gente precisa fortemente falar da eficiência do nosso sistema de justiça. Essa é uma preocupação de todo mundo que atua, e daí a importância das formas alternativas de resolução de conflito. Sejam conflitos na área pública ou na área privada, passando aí desde os acordos de não persecução penal, dos acordos de não persecução civil, da mediação, da conciliação e, inclusive, do instrumento da leniência, que é o que está previsto na lei anticorrupção. A gente tem que pensar muito nisso, porque o nosso sistema de justiça precisa se confrontar com mecanismos maiores de celeridade e eficiência. E quando eu falo em eficiência, não se trata de condenação ou não, se trata de tempo razoável do processo com condenação ou absolvição. Por falar em tempo razoável, alguns críticos dizem que a limitação de prazo para essa investigação ser comprovada é um dos óbices. Porque... É verdade. Esses prazos colocados na lei são curtíssimos. Claro que vai haver prorrogações, né, no inquérito civil, até porque um procedimento disciplinar ele também tem um prazo e também há prorrogações, a questão criminal também, mas esse prazo, até nessa comunicação que existe entre as diversas esferas, muitas vezes o inquérito civil de improbidade vai esperar as provas do inquérito policial ou no procedimento investigatório criminal do Ministério Público ou do PAD, até para que você não faça uma ação de improbidade sem o compartilhamento de provas e sem verificar o que está acontecendo na outra esfera do direito sancionador. Então, esse prazo ele é bastante curto mesmo. Outra coisa é que a lei vem com uma prescrição intercorrente de 4 anos. Aliás, a lei vem com vários dispositivos da legislação penal, né? Por exemplo, você mesmo mencionou os marcos interruptivos. Nisso tá ótimo, porque foi uma luta conseguir esses marcos interruptivos na parte penal, que toda decisão judicial interrompe e ainda é uma discussão sobre isso. Mas os 4 anos entre o recebimento da ação e a condenação pode ser um prazo curto, considerando aí questões importantes do nosso sistema de justiça, inclusive a ausência de promotores e juízes em muitas das nossas comarcas, especialmente na área do sistema de justiça estadual. Mas a gente tem que lidar com a legislação que a gente tem, aprimorar a legislação e construir uma boa jurisprudência que atenda o prazo razoável do processo e a eficiência do processo, mas, do meu ponto de vista, sempre trabalhando muito com a possibilidade de resolução alternativa de conflitos através dos acordos possíveis. Doutor Antônio Rodrigo Machado, esses prazos, o que o senhor diz? Nós temos aí, eu acho que a professora Luísa tem razão em apresentar uma crítica, porque, veja, dentro dos marcos de interrupção da prescrição, nós temos aí uma predileção da lei apenas para as decisões condenatórias. Se uma decisão, em primeira instância, ela vai absolver um acusado, então as chances dele vir a ser punido numa segunda instância já são bem menores. Então, nós temos, de fato, aí um grande desafio, que é lidar com a prática do sistema judicial que, como eu disse anteriormente, está assoberbado. Então, pode ser que esses prazos eles não atendam a fiel investigação para posterior julgamento daquele agente ímprobo. Só que tem uma outra visão também, que é o agente público que se vê envolvido numa acusação de improbidade, aquilo dali já é uma sanção para ele. Ele já sofre por demais, principalmente quando a gente vai tratar de agentes políticos, que tem a sua imagem como uma das grandes bases para a disputa democrática e eleitoral, e se vê envolto a uma acusação de corrupção, acaba sendo um prejuízo muito grande. Então, nessa ponderação feita pelo legislador, o legislador obriga o Estado a analisar, investigar e julgar mais rápido as ações de improbidade, em razão de que muitas vezes a sanção aplicada ao gestor
ela já é a simples divulgação da notícia de que ele está sendo acusado de corrupção. Então, são duas visões distintas sobre o mesmo ponto da legislação, mas acho que a gente ainda tem muito a aprender, digamos assim, com a jurisprudência sobre como isso vai se dar na prática. Por falar em aprender, doutora Luísa, para aprender muito bem, para falar sobre improbidade administrativa, não está sendo muito fácil não, né? Principalmente para os novos advogados. Olha, eu acho que os novos advogados têm a vantagem de já poderem aprender sobre a legislação, se debruçando através de uma jurisprudência que foi construída aí a partir da legislação de 92, 30, que era de 30 anos, e agora essa nova lei. Então, eu acho que para os novos advogados, para os novos membros do Ministério Público, os novos advogados estatais, sempre gosto de dizer que o mundo não começou quando nós começamos, né? Especialmente no mundo da jurisprudência, da doutrina, da legislação. É sempre bom olhar e se aconselhar com o que já foi feito. E para a senhora, essa lei de improbidade administrativa já precisa de alguma reforma ou não? Eu acho que não, né? Eu sou contra essas reformas que vêm em cima de leis que mal saíram. Calma, né? Calma. A lei é de 2021, ela precisa ainda... É bom lembrar que em 2021 nós ainda estávamos em plena pandemia, não é? É importante que nós nos aprofundemos na lei. Eu acho que a lei talvez pudesse ter alguns dispositivos, como eu mencionei no início, ali no artigo 11, sobre questões como o assédio sexual, como princípios realmente da moralidade e da impessoalidade. Eu acho que quando nós vimos o grau da extensão da extinção de algumas ações de improbidade que estavam propostas, talvez isso possa vir a ser um pouco de reflexão do Congresso Nacional, mas eu acho que a gente tem que primeiro aplicar a lei, para depois ver se tem que modificar ou não, sob pena de fazermos modificações sem sabermos se essa lei, quais dispositivos são adequados ou não. Eu acho que eu tenho muito medo, sempre que vamos modificar, mas não é bem assim, porque tem norma que vai retroagir, tem norma que não vai retroagir, tem ações no meio. Então, acho que a gente tem que ter um tempo aí com essa nova lei. E o senhor, professor Antônio Rodrigo Machado, na sua aula, já vai defender uma mudança na lei de improbidade ou não? A lei de improbidade ela ainda está em transformação. Por quê? Porque nós temos diversas ações de controle de constitucionalidade em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Nós temos diversos artigos, Sérgio, que estão suspensos por conta de decisão do STF e que a gente ainda não tem a definição. Por exemplo, nós temos uma inovação a partir da Lei 14.230, que é a independência entre as instâncias flexibilizada num grau que nunca tinha existido anteriormente. Então, o artigo 21, parágrafo 4º, vai dizer que, em caso de absolvição na esfera penal, a ação de improbidade não pode sequer tramitar. Então, essa foi uma alteração legislativa, mas que está suspensa por ordem do Supremo. Ou seja, é uma lei que ainda não está definitivamente colocada no ordenamento jurídico. Nós precisamos esperar o julgamento por parte do STF para a gente saber aquilo que foi reformado e que, de fato, vale. Muito bem, falamos sobre um livro lançado recentemente no STJ, Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 14.230 de 2021, comentários e análise comparativa. Tratamos desse tema com os nossos convidados. Quero começar agradecendo a Subprocuradora-Geral da República, membro do Ministério Público Federal, Luísa Frischheisen. Doutora Luísa, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e quais as suas considerações finais? Bom, lembrando realmente que existem essas ações diretas de inconstitucionalidade e seria importante que o Supremo fechasse, né, o posicionamento, embora normalmente quando ele suspende determinados itens com cautelares, esses itens, esses artigos, no futuro acabam sendo mantidos suspensos nas decisões definitivas. Mas eu acho que nós devemos nos debruçar em relação à lei. A lei de improbidade, ela tem, como nós já conversamos aqui, um efeito muito, muito importante, porque com a condenação em segundo grau já é possível a questão das ineligibilidades e para os agentes políticos isso é muito importante, ainda mais num ano como o nosso, que é de eleições municipais. A gente aqui no Distrito Federal, às vezes, a gente esquece que o Brasil inteiro estará
em eleições municipais, e daí, por isso, a importância dos acordos também, porque os acordos, eles evitam essa consequência da lei de improbidade, que seriam as inelegibilidades. Então, acho que a gente tem que lidar com o diploma legal que o legislador, que a Casa Legislativa, que o Congresso Nacional nos deu, e fazer a melhor aplicação possível dessa nova lei de improbidade, que de fato é uma nova lei de improbidade. Ela não emendou a anterior, ela praticamente substituiu a anterior. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, viu? Agradeço também ao doutor Antônio Rodrigo Machado, advogado, mestre doutorando em Direito, professor, que volta às aulas hoje. Professor, muito obrigado por estar conosco aqui, suas considerações. O início de um semestre letivo é sempre um momento de muita emoção para quem gosta de estar em sala de aula. Estou muito feliz e agradecer mais uma vez por esse espaço. O nosso livro, de fato, ele marca um momento importante do estudo da Lei de Improbidade Administrativa, e espero que todos aqueles que estejam nos ouvindo possam lê-lo e ter acesso a bons debates sobre a Lei de Improbidade. E os alunos que se preparem, né, para tratar desse tema nas suas aulas? Com certeza, uma das disciplinas que eu leciono é Direito Administrativo Sancionador, e a Lei de Improbidade faz parte ali da nossa ementa, faz parte do nosso plano de ensino. E mais uma vez agradeço à professora advogada, criminalista, especializada no atendimento a mulheres e doutora em Direito pela Universidade de Brasília, a doutora Carolina Costa, que nos acompanhou e participou por telefone. 9h34, vamos fazer um intervalo e daqui a pouco continuamos com a Revista Justiça. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça.